Uma receita bem simplesinha é o tal do bolinho de chuva. E a receita que eu trago pra vocês é de um bolinho de chuva bem sequinho, gente. Essa receita, seguindo ela passo a passo, fazendo certinho aqui, não tem erro. O bolo não encharca, fica super sequinho e uma delícia. Eu vou estar fazendo aqui meia receita, mas lembrando que eu vou deixar também a quantidade de ingredientes todinha anotada aqui na descrição. E se você quiser fazer em mais quantidades, é só dobrar a quantidade aqui e vai dar super certo. Comecei colocando 2 ovos aqui em um bowl. Esse bolo vai ser feito aqui todo na mão mesmo, vocês vão ver o tanto que ele é rápido e simplesinho. Eu coloco aqui 2 colheres de sopa de açúcar. Essa quantidade de açúcar é bem a gosto. Eu não gosto do bolinho de chuva muito doce. Mas se você quiser ele um pouco mais doce, pode colocar mais 1 colher para esses 2 ovos. Com a ajuda de um fouet, vou misturar bem essa misturinha aqui de ovos com açúcar, como se fosse bater mesmo, batendo bastante aqui, mas não precisa até formar um creme mais claro não, é só dar uma bela misturada pra gente dissolver um pouco aqueles cristalzinhos do açúcar. Aí a gente vai misturar bem aqui e em seguida eu vou colocar aqui o leite. O meu leite está em temperatura ambiente, tá, pessoal? Então, pode colocar o leite em temperatura ambiente ou levemente morno. Adicionei o leite, dei mais uma misturadinha e vou colocando a farinha de trigo aqui aos poucos, tá? A quantidade de farinha, eu vou deixar aqui a quantidade, vou deixar anotada aqui na descrição, a quantidade que eu usei para esses 2 ovos, essa quantidade de leite, essa quantidade de açúcar. Mas dependendo também do tamanho do seu ovo, se for maior ou menor, a quantidade de farinha que você pode usar pode ser mais ou menos. Então, se atente aqui no vídeo ao ponto, né, que eu vou mostrar para vocês, o ponto da massa, que aí você vai ter mais certeza na quantidade de farinha de trigo. Porque ela não é uma massa muito mole, mas ela também não pode ser uma massa muito dura. A gente mistura bem essa quantidade de farinha de trigo e a gente vai colocar o último ingrediente aqui, que é o fermento. Eu vou colocar meia colher de sopa de fermento em pó, é um pouquinho menos da metade, né? Um pouquinho menos de meia colher, que não precisa de muito fermento em pó. Vou colocar aqui, tá vendo? Tá bem rasinha mesmo essa colher de sopa. Vou dar mais uma misturada pra gente já ir no processo de fritura desse bolinho. O ponto da massa, pessoal, aqui é exatamente esse. Ela é uma massa bem fluida mesmo. Ela não é uma massa muito dura, mas também não muito mole. Fica uma massa cremosa. Aqui agora eu vou colocar aqui a gordura, né? Tô colocando aqui, vou usar o óleo de soja para fritar. E eu já ligo o fogo aqui e deixo ele aquecendo em fogo baixo. Depois que a gente coloca o fermento, a massa dá uma fermentada, né? Aí, o ponto dela, né, ela muda um pouquinho a textura dela por conta do fermento, mas não interfere em nada, né? Vai dar super certo aqui, mesmo você deixando ela ali um pouquinho até o seu óleo esquentar. O óleo que a gente vai usar, ele não pode estar muito quente e não pode estar muito frio, né? Se tiver quente demais, ele vai queimar o seu bolinho por fora e ele vai ficar cru por dentro. E se ele estiver muito frio, o seu bolo corre o risco de encharcar. Então, se atente também à temperatura e deixe o fogo sempre bem baixinho. Aqui a gente vai pingando a quantidade de massa com a colher. A gente vai colocando, né, na panela. Não precisa de encher muito, né? A minha panela aqui é um pouco grande, mas coube bastante bolinho aqui. E aqui agora é paciência, a gente deixa ele dourar de um lado, alguns viram sozinhos, senão você pode pegar uma escumadeira e ir virando até o bolo ficar bem douradinho.
Eu sempre faço essa receita nessa quantidade de 2 ovos, porque ela é uma receita que rende bastante. E eu sempre faço assim, pouquinho mesmo, em pouquinhas quantidades. Mas como eu falei pra vocês, se vocês quiserem uma receita, né, fazer uma quantidade maior, é só colocar 4 ovos, né, e dobrar toda a quantidade de receita, né. Eu usei 2 ovos, se você quiser fazer mais, você coloca os 2 ovos, aumenta as colheres de açúcar, farinha de trigo, todos os ingredientes. Esse bolinho, pessoal, é muito simples de fazer, como vocês viram. Você bate aqui na mão mesmo, é bem rapidinho. Rende bastante, fica bem sequinho, é uma delícia. Eu acho que não tem quem não goste, né? Depois de prontinho, é só passar um cafezinho e tá perfeito. Mordi uma aqui pra mostrar pra vocês como que ele fica por dentro. Outra dica que eu dou aqui também é usar uma boa farinha de trigo, porque além de deixar ele branquinho, ele fica mais sequinho ainda. Outra dica, se você quiser passar ele no açúcar com canela. É só colocar uma quantidade de açúcar numa vasilha e colocar um pouquinho de canela, jogar os bolinhos dentro e dar uma mexidinha. Esse bolinho fica muito perfeito, muito gostoso. Espero muito que vocês tenham gostado dessa receita. Deixem o like de vocês no vídeo e se inscrevam no canal. E façam isso se vocês gostarem, comenta aqui, deixa um recadinho pra gente aqui nos comentários.